Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje a gente mergulha no mundo político, até porque hoje tem Supremo Tribunal Federal debatendo a questão da segunda instância. Derruba ou não derruba, né? Deixa o cidadão apelar para a terceira, para a quarta, e fazer todos os possíveis e impossíveis para chegar até lá em liberdade. É um assunto que realmente está compensando. Tem outro assunto que a gente não pode deixar de falar sobre ele de jeito nenhum. É a briga interna dentro do PSL, que começa com o próprio presidente da República e o presidente do partido. Depois vem a briga de senador com filhos do próprio presidente da República, se transformando num verdadeiro reino dividido. E reino dividido, já diz a santíssima palavra, não vai para frente, não prosperará. E a gente vai ficar nessa marcha que não tem nos conduzido a lugar nenhum. Traz um pouquinho de esperança para logo depois nos causar desesperança. E para tratar de um assunto como esse, eu tinha que contar aqui com, ia falar um velho jornalista, não, um jornalista, né, que milita há muitos anos na causa e que conhece essa máquina como ninguém. Estou contando mais uma vez, ele é blogueiro também de política, tem um dos blogs mais visitados de Brasília. Ainda ontem eu li uma matéria importante, ela comentando essa questão dos filhos do presidente, o Major Olímpio, e tinha mais um no meio da história ali, né? A cabeça hoje está meia devagar, quase parando. Estou contando mais uma vez com Edgar Lisboa, empresário, especialista em planejamento de comunicação corporativa, gestão de agência de notícias e publicações, diretor e editor do blog edgarlisboa.com.br, da agência Digital News, titular da coluna política Repórter Brasília, publicada diariamente no Jornal do Comércio do nosso glorioso estado do Rio Grande do Sul, e é também diretor da Associação de Blogueiros de Política aqui do Distrito Federal. Eu quero saber primeiro como é que ele está encontrando tanta força para tudo isso, né? Edgar Lisboa, bom te rever, querido. Que bom estar novamente no programa, é um privilégio estar com você e os telespectadores. E é um desafio por dia, né, Celso? Informação é assunto que não falta. É mesmo, e a gente não pode parar, né, Edgar? E a gente não pode parar. Então, mas é um trabalho gratificante, porque eu acho que a gente dá uma contribuição a quem tem que dar, esclarecer os fatos do que acontece no poder aos nossos telespectadores, aos nossos leitores, enfim. É uma pequena contribuição, mas que passa a ter uma importância fundamental. Vamos pegar o Jornal do Comércio como exemplo. É um jornal expressivo, de grande número de leitores e que já existe há muito tempo. Sim. E ele só existe e continua existindo porque há uma união, né? Os jornalistas que ali trabalham, a começar pela alta direção, até quem faz o trabalho como você é há muitos e muitos anos ali dentro, há uma união, por isso ele funciona. Exatamente. O Jornal do Comércio é um dos veículos que eu trabalhei, mais fácil de trabalhar, porque o presidente da empresa tem uma cabeça aberta, é um empresário moderno, o jornal se moderniza o tempo todo e há uma liberdade de trabalho que é fundamental nesse momento, nesse tumulto político, para que a gente possa contar as histórias de Brasília. Bom, eu usei esse exemplo para chegar à presidência da República, ao governo brasileiro, principalmente numa briga que envolve legislativo e executivo. Como é que você está vendo essa história, hein, Edgar? Eu tenho falado sobre isso nas colunas. Eu acho que não vai acabar bem essa crise do PFL com o presidente Jair Bolsonaro, com o presidente Luciano Bivar, do PSL, e isso está tomando uma proporção quase que incontrolável. E ontem se agravou com a ação da Polícia Federal no gabinete, visitando em Pernambuco o presidente do partido. O presidente Bolsonaro disse que não tem nada a ver com isso, mas houve uma coincidência de que logo
após a semana em que o presidente da República deu algumas declarações e disse que o Bivar estaria fritado, não queria fotos com ele junto, coisa parecida, a Polícia Federal desembarca em Recife e leva computadores, enfim, faz aquele trabalho que normalmente é feito pelos policiais federais em busca de informações para um comprometimento no que diz respeito às verbas de campanha para as mulheres na última eleição. Não foi meio que encomendado, não, essa visita? Por isso que eu digo, o presidente disse que não, mas quem sabe, uma coincidência bastante significativa. Na hora de uma briga incomum, né? No momento exato. Porque no Congresso, por exemplo, o líder do governo, o major Olímpio, tem se posicionado no que diz respeito à valorização do partido. O presidente Bolsonaro, que fala sempre e depois pensa, disse que iria sair do partido se precisasse. Isso criou um racha incrível dentro do PSL, do partido do governo, que é o segundo partido de maior número de parlamentares, 53 no Congresso, na Câmara, e aí começou um bate-boca. E esse bate-boca foi para o lado errado. Como sempre, os filhos do presidente entraram também nesse bate-boca, e aí as ofensas começaram a ter características maiores ainda. Eu acho que quem está tentando levar e dizer assim, olha, vamos ficar com os pés no chão, porque senão eles voltam e vai ser pior. Eles voltam, queria dizer, a esquerda, na verdade, no fundo, o PT, né, que estava no governo, que é o Nick Lorenzoni. Tem falado nisso, tem entrado nessa faixa. Vamos chegar a um acordo, vamos unir o partido, porque senão o partido desunido não vai levar a lugar nenhum. Não é só o partido, né, mano velho? Isso leva a uma ao governo e ao Congresso. E se Congresso e governo executivo não estiverem bem, numa mesma sintonia, a gente vai ficar na rua da saudade mais uma vez. Mais uma vez da amargura, é verdade. Um ano já está se passando, se concluindo, nós já estamos aqui em pleno final de mês de outubro, que virou dia 15, adeus. E os principais projetos que a gente discute são as mazelas internas e os bate-bocas. Que loucura, meu amigo. É um negócio assustador. Né? Além disso, ainda vem outras pinimbas também, né? Essa história da segunda instância. É o Supremo Tribunal Federal agindo em cima, é a Câmara dos Deputados tentando fazer a mesma coisa. Você viu o Francisquini tentando botar lá em votação e debatendo, né? A oposição deitou e rolou em cima e não deixou que a coisa fosse para frente. Como é que você vê essa história? É o Supremo quem vai decidir essa parada mesmo? Eu acho que é o Supremo, mas... Está previsto para hoje já. Não sei se vão dar tempo, se vai dar tempo de todo mundo se manifestar, mas que eles começam hoje, com certeza começam. Eles devem ter pensado muito nisso, porque será, entre os países todos, nós teremos o país fora dos trilhos, no que diz respeito a isso, segundo dizem os especialistas. Só o Brasil que ficará numa linha diferenciada. Rapaz, eu estava vendo questão de números. A maioria esmagadora das nações, segunda instância, cana. Cana, não tem. Nós, só que se voltarmos ao que éramos, então estaremos fora do contexto. É um negócio... Tem muita coisa acontecendo, envolvendo sempre Congresso, Supremo e governo. Eles tentaram chegar a alguns acordos de parceria, que até funcionam um pouco, mas ainda tem muita água para andar por baixo dessa ponte para eles chegarem e focarem direto no que diz respeito. Claro que a intenção deve ser essa, em favor da população, mas o que parece, as brigas internas entre Congresso e Câmara, por exemplo. Vamos chegar a um exemplo prático. Temos aí agora a reforma, sem falar na reforma da Previdência, a reforma que está para ser votada também em breve, que vai discutir o problema envolve todo mundo. Nós passamos com a reforma trabalhista, tivemos a reforma da Previdência
e agora vem a tributária também. Vamos falar, não, é isso que eu vou chegar. Foi uma reforma tributária. Na reforma tributária, existem 2 projetos, um do Baleia Rossi e o outro do Auli no Senado, do Baleia Rossi na Câmara. Ok, estão andando os 2. Mas, hoje eu falei com 2 parlamentares pela manhã. Os 2, um vice-presidente da Comissão de Tributação e Finanças e outro membro dessa mesma comissão. Se o governo não apresentar uma proposta, não adianta andarem as outras. Se o governo chega com uma proposta contrária, com o número de votos que ele tem, ele pode mudar. Então, ele diz, nós não podemos perder tempo em fazer coisas. Então, e o governo não apresenta. Está ganhando tempo para ver para que lado vai. Então, tudo isso, e nós estamos em... Pé no freio mesmo. E nós estamos em outubro. O Natal está aí, quer dizer, é um negócio bastante complicado. O ano que vem será um ano complicado, principalmente dentro do Legislativo, né? Sim. Que eles têm que ir para as bases eleitorais para fazer campanha lá para os seus vereadores e prefeitos. Exatamente. Sobretudo prefeitos. E nisso, veja bem, digamos o presidente da República que não vai sair do PSL. Tomara que não, porque senão o estrago será muito grande. Já pensou? Mas se, como existem vários parlamentares trabalhando nesse sentido. Mas veja o problema. O que está em discussão não é o partido, não é... Está em discussão o dinheiro. Grana. São 8 milhões por mês. Não tem lugar nenhum isso para fazer campanha. Os candidatos a prefeitos e demais cargos que se propõem, estão propostos a disputar as eleições junto com o governo, já estão botando o pé no freio, como tu diria, porque sem dinheiro vão fazer o quê? Se venderam todo o tempo o Bolsonaro em cima do PSL, ele muda de partido e não vai ter o dinheiro para patrocinar ainda, o negócio vai complicar. Cada vez mais. Cada vez mais. E o tempo passando. Exatamente. E 4 anos vai embora como esse ano foi difícil. Aqui. Como é que a gente tem que botar o quê? Para poder gerar paz e, sobretudo, unidade, hein? Ou ela não vai chegar? Eu acho que pensar mais no coletivo do que no individual. Hoje estão pensando no individual, na campanha que vem aí, na sobrevivência, na negociação, que o governo disse que não faz, mas faz também, da cá e da lá, quer dizer, tudo isso é uma coisa muito complicada. Tem que haver negociação. Você, por favor, pega o vídeo número 4, tá? Você vê, negociando, o Senado aprovou na terça-feira última o projeto, o PL 5478, de 2019, que determina as regras da divisão para estados e municípios dos valores que serão arrecadados no leilão de excedentes do petróleo do pré-sal, né? Chamada seção onerosa. É dinheiro para encardir. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E olha que vai dar mais do que isso. A prova foi esse último leilão que teve. E esse cálculo é por baixo, é para errar para baixo. É verdade. Para cima. Para cima, né? Para não errar. Para não errar. É verdade. Coloca esse vídeo aí para mim. Os recursos que o governo espera obter com o leilão, marcado para o dia 6 de novembro, se referem ao excedente da exploração do pré-sal, de um acordo assinado entre Petrobras e União, chamado de seção onerosa. A novidade do projeto é a forma de distribuição dos valores entre os estados, por um critério misto de divisão do dinheiro. A estimativa é que sejam arrecadados 106 bilhões e 500 milhões de reais. 33 bilhões e 600 milhões ficam com a Petrobras. Do restante, quase 73 bilhões de reais, 67% vão para a União, 3% para o Estado do Rio de Janeiro, 15% para os estados e o Distrito Federal e 15% para os municípios. Dos 15% destinados aos estados, 2/3 vão ser divididos conforme critérios do Fundo de Participação dos Estados e 1/3 seguindo as regras do Fundo de Exportação e da Lei Candir. Os outros 15% que serão destinados para os municípios vão ser divididos segundo critérios do Fundo de Participação dos municípios. Nunca aconteceu na história do Brasil você ter a distribuição de recursos do jeito que está sendo feita. Nós temos que ser verdadeiros. E essa é a primeira sessão onerosa e é o primeiro recurso que o Congresso Nacional está passando diretamente. Hoje estamos oferecendo um refresco. É insuficiente.
Repito, é uma gota d'água no oceano do sistema federativo. Certamente essa instituição, o Congresso Nacional, não se furtará de trabalhar duro e com eficiência para promover uma reforma real do sistema federativo. O senador Messias de Jesus apresentou requerimento para que fossem destinados mais recursos para o estado de Roraima, mas acabou retirando devido a um acordo com o governo. O governo vai marcar uma reunião com a bancada de Roraima, com o ministro Ramos, com o ministro Onix, para que a gente possa encaminhar recursos extraordinários para atender a emergência e a urgência das necessidades do governo do estado de Roraima. Pode ser uma gota d'água no oceano, como disse o senador, né? Às vezes... Marco, pelo amor de Deus, é um dinheirinho bom chegando, né, Maranelli? Vai fazer sua diferença. Né? E o município brasileiro, que está, como diz o outro, de pires na mão. Há bastante tempo já. Há muitos e muitos anos. Aliás, vive de pires na mão, né? Exato. Que o governo federal fica sempre com a maior fatia e a distribuição... Passa a responsabilidade das coisas para o município e fica com dinheiro. Então, um caminho só de vinda e isso é o problema que vai acabando com os municípios. Acaba acontecendo com os estados brasileiros. Também. O seu Rio Grande do Sul lá, por exemplo, está vivendo ainda na rua da amargura, não está? Muito. Está com sérias dificuldades. Eu acho que o governador, ontem até teve uma reunião, anteontem, uma reunião lá no Rio Grande do Sul, onde discutiram isso profundamente. E o governador, de passagem, é uma pessoa bastante ligada no assunto, estudiosa no assunto, apresentou algumas alternativas e estão tentando buscar realmente esse caminho. Isso passa pela reforma tributária, que ontem as lideranças gaúchas entregaram ao Onix Lorenzoni, ao Davi Alcolumbre e ao Rodrigo Maia uma proposta intermediária entre as que estão tramitando no Congresso para tentar viabilizar mais rapidamente. Eu acho que o caminho do meio sempre é o melhor, né? Deve ser, exatamente. Agora, com essa questão, com esse bolo repartido aí do pré-sal, isso abriu a porta para que agora se aprove de vez a questão da Previdência. Sim, está previsto entre dia 22 e 25, eu acredito que dia 22, a próxima reunião que o Senado foi programada pelo Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para que realmente haja uma definição e comece a funcionar para valer os resultados da Previdência, da reforma da Previdência. O que eu fico visualizando é o seguinte... Marcelso, desculpe interromper, só a reforma da Previdência não vai resolver a nossa vida. Não, até porque ainda se não tiver a tributária junto e as outras medidas que estão sendo implementadas, fica quebrado, e quebrado nós vamos nos arrastando como até agora. Não, e eles racharam, né? Porque aprova-se a Previdência num bojo. Já há uma PEC tentando as outras coisas, botando inclusive os militares nesse jogo. Os penduricários, Os penduricários. Mas desses penduricários está havendo mais debate do que se imaginava. Isso já é resultado das vésperas eleitorais do ano que vem. As tribunas começam a funcionar agora, Celso, para mostrar serviço. Tem mil coisas para serem decididas. Exato. E às vezes pequenas coisas que a população, que também passa por uma tiguaça danada, precisa. Nós estamos vivendo um final de ano. Trabalho temporário aos borbotões, queira Deus. Né, para ajudar o comércio a faturar aí, que a indústria fabrique mais para poder o comércio vender e tudo mais. E agora, só agora, o trabalho temporário foi regulamentado por lei. Não é um negócio esquisito? Bota essa número 1 aí para mim, por favor. Fim de ano chegando e as expectativas sobre as vendas no comércio geram a necessidade de contratação de trabalho temporário. O que muita gente não sabe é que esse trabalhador só pode ser contratado a partir de uma empresa específica, que oferece o serviço de temporário, e não diretamente pelo comerciante, por exemplo.
Agora, um decreto do Ministério da Economia regulamentou essa forma de trabalho. A lei era de 1974 e precisava, muitas coisas aconteceram e precisava de uma modernização. Então, ela veio esclarecer alguns pontos que causavam problemas jurídicos, trouxe segurança jurídica não só para o trabalhador, quanto para as agências, quanto para os empregadores. O contrato temporário só pode ser firmado em 2 situações: para substituir um trabalhador efetivo que teve de se afastar por conta de uma gravidez ou uma doença, e quando há aumento de demanda em épocas específicas, como no final de ano ou na Páscoa. O trabalhador temporário tem os mesmos direitos do trabalhador comum, como o pagamento da Previdência Social e de férias proporcionais. O que diferencia é que o contrato de trabalho temporário pode durar no máximo 270 dias, o equivalente a 9 meses. O decreto diferencia o trabalho temporário do terceirizado, deixa claras as obrigações de cada parte no contrato e deve dar mais segurança jurídica ao empregador. Tudo isso deve se transformar em mais oportunidades de trabalho. O decreto vem para trazer segurança jurídica e compor, e acabar com as lacunas que essa lei, como você bem disse, que é uma lei antiga, tinha, e o objetivo dela é criar novas contratações, é fomentar o mercado, estimular esse tipo de contratação, que é muito bem-vindo, especialmente quando você tem um cenário de desemprego no Brasil. A nossa ideia é que isso fomente a economia, gere emprego, especialmente nessa época de Natal, de fim de ano aí, que nós temos muitas demandas extraordinárias de serviço. E a gente tem que aproveitar, né, mano velho? É um dinheirinho entrando. Você fez um comentário na tua coluna falando do Mercosul. Falando em trabalho. Trabalho. O Mercosul, com os acordos feitos, abriu para que qualquer trabalhador, por exemplo, brasileiro, vá trabalhar num dos países do Mercosul, ou os países agregados ao Mercosul, e sem burocracia. Chega lá, vai atrás do endereço, tem um endereço, procura emprego, se credencia e começa a trabalhar. É um negócio fantástico. No VaptVupt, assim? No VaptVupt, ligeirinho. É um negócio fantástico. Mas eu conversei com o deputado Heitor Schuch, que é do Parla Sul, e é especialista em Mercosul, é um dos integrantes da representação brasileira no Mercosul. Ele disse, não, muito bom no primeiro momento. Agora, eu estou até apresentando uma proposta exatamente lá no... Vem o pessoal para cá, vai o pessoal para o Mercosul, vai trabalhar, fica, eles aqui tu tem a Previdência Social, com todas as mudanças aí, tem uma série de vantagens. Férias, 13º, tudo enfim, tem direito. Tudo que o trabalhador... FGTS. Tudo que o trabalhador tem direito aqui. Chega lá, pode ter ou pode não ter nada. Quando voltar, o que estava aqui não vale, não tem mais nada. Aí, o problema vai se agravar. Se o cara for e ficar até morrer lá, tudo bem agora. Que não é o que acontece. Fica uma temporada e volta aqui, volta com nada. Assim. Aí vai ser um problema incrível. Então, ele está querendo ver como tratar esse tipo de caso para que o cara tenha alguma segurança. Se for bem sucedido, será um belo trabalho que o parlamentar está fazendo. Mas para um país de desempregados, entre ficar desempregado aqui e ter um salário lá, é melhor ir para lá, mesmo perdendo tudo aqui, né, mano? Sem dúvida. Eu acho que... Não deixa de ser um salário. A migração vai crescer para lá. E são todos os países do Mercosul? Todos, e mais os 2 agregados, que são Chile e Peru, parece, né? Descendo aqui, Uruguai e Argentina. Uruguai, Argentina, Paraguai. Qual é o outro país? Não? Aí tem Colômbia, Bolívia. Colômbia. Então são uns... Puxa vida, não deixa de ser uma porta aberta. É um diferencial. É verdade. Assim como estão mandando da Venezuela para cá, a gente pode mandar alguns para lá também. Para lá. E vem muito da Venezuela ainda para cá. E tudo que o Brasil está precisando é de um dinheirinho a mais, né? Exato. Eu acho que no próximo ano, Celso, temos que ser otimistas. No próximo ano, nós teremos aí, com o pré-sal, uma série de providências que estão sendo tomadas. Com essa reforma administrativa, se for bem sucedida, que eu acredito que sim. Com a venda de imóveis do governo que estão fechados e que podem render... Você viu, só em Brasília são mais de 200, mano. No Brasil todo é uma loucura. Que podem render aí um dinheiro para aplicar nesse tipo de coisa. E com os projetos novos, dos novos integrantes do governo,
como eu falar para você antes, no Piauí. Quer dizer, regiões Rapaz, do Piauí, você me trouxe esse jornalzinho da FUNASA, que maravilha. Eu estive há muitos anos atrás, no sul do Piauí, e fiquei, meu Deus do céu, voltei entristecido, né? De ver aquelas famílias ali vivendo em barraquinhos, não tem banheiro, não tem infraestrutura. Água, não tem nada. E aí você me trouxe o jornal da FUNASA aqui. Mostra para mim, Mário, por favor, né? Fundação leva água de qualidade, saneamento básico, inclusão social a comunidades interioranas do Piauí. Está aqui uma família, aí eu marquei aqui no meio, né? Tirar um lencinho que eu botei no meio aqui. E depois mostra para mim, Mário, olha a alegria. Aqui é um sanitário, lá não tem. Eu perguntando, eu gravei 2 programas lá e perguntava onde é as necessidades. É ali, no meio do matinho, exatamente. Amigo, né? Olha essa foto aqui, ó. Fantástica. A alegria, né, de ter um sanitário. Ele nem conhece o que é isso, mano, velho. Exato. E vão passar a utilizar água. Poder pegar um filtrozinho desse de barro gostoso. Aguinha boa que se bebe aqui, é um negócio fantástico. E fora isso, Celso, nesse projeto que a FUNASA está implantando, principalmente nessas regiões mais pobres, é um equipamento desenvolvido pelos próprios engenheiros da FUNASA, que pega água do rio, qualquer água, sim, e transforma em água potável. Então, bota o equipamento lá... Até porque lá tem muita água salgadinha, exatamente, né? Salobra, como a gente fala, exato, né? Aí bota, o cara está com água aí. Isso funcionou tão bem em algumas regiões do Norte, Nordeste, que, por exemplo, o sujeito botou um negócio de açaí para turista com esse tipo de água, coisa. E vende, olha, isso é água vinda do... Está vendendo adoidado. Esperto, aproveitou o lance. Um outro superintendente lá da região, no meio do rio, um rio enorme, botou um equipamento desse em cima, num coisa. Os navios, os barcos param, chegam lá, abastecem de água e seguem adiante. Estão no meio da água e tem que pegar água tratada em cima desse tipo de equipamento. É um negócio fantástico. Verdade, né? É uma coisa maravilhosa, tudo que se beneficia, o presidente, né? Eu estava vendo aqui, são muitos municípios, hein? Dos 224 municípios piauienses, a FUNASA já está presente em 223, com ações de saneamento e saúde ambiental. O presidente da FUNASA, o Ronaldo Nogueira, sempre diz: nós não podemos admitir que uma pessoa de 70, 80 anos... Fantástico. E nunca tenha tomado um copo d'água com água boa. Não podemos admitir que um cidadão, uma criança, vai ter que fazer as necessidades no meio do mato ou em qualquer lugar por não ter isso. Então eles botam o sanitário, água e já deixa pelo menos encaminhado. É verdade. Eu gostei, por exemplo, foi na terça-feira também, que o presidente Bolsonaro assinou aquela medida provisória que garante o pagamento de 13º aos beneficiários do programa Bolsa Família. Maravilhoso isso. E também, eu acho que no mesmo evento, né? Depois falou o ministro da área de saúde. Começam a ser identificados como cidadãos, né? Mandando um dinheirinho a mais. Eu estava vendo as contas que fizeram há poucos dias atrás, quando falou em liberação de 500 do FGTS, que muita gente subestimou, mas vai botar dinheiro aos borbotões rolando no Brasil inteiro. O ano que vem promete muito. 13º da Bolsa Família vai botar muito dinheiro para rolar por aí. Isso fomenta, meu Deus do céu. E agora achei também bonito, né, que o governo anunciou liberação de nada mais, nada menos que 18 milhões de reais para as obras sociais lá na Bahia, da nossa irmã Dulce, né, canonizada pelo Papa no último domingo. Bota essa matéria aí, é a de número 2, por favor. Mais de 13 milhões de famílias brasileiras vão receber a 13ª parcela do programa Bolsa Família este ano. A parcela será paga no mês de dezembro e terá o mesmo valor do benefício. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que garante o valor extra. 13º assinado agora, no meu entender, uma grande conquista dessas pessoas
que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. Bolsonaro já havia adiantado a medida no início do governo. O Ministério da Cidadania terá um aumento de 2,58 bilhões de reais no orçamento para garantir o pagamento do 13º. Além do 13º do Bolsa Família, o governo anunciou hoje a liberação de recursos para as obras da Irmã Dulce. Canonizada no último domingo pelo Vaticano, a Santa Dulce dedicou a vida a cuidar dos mais pobres e morreu em 1992. Hoje, as obras sociais Irmã Dulce contabilizam mais de 2 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano e dispõe de 954 leitos em 5 hospitais. O Ministério da Saúde vai doar 18 milhões de reais ao Hospital Santo Antônio, em Salvador, na Bahia, coração das obras sociais Irmã Dulce. Essa é mais uma obra filantrópica que inspira inúmeras obras e que precisam de mais recursos que nós estamos trabalhando no orçamento desse ano, junto com a Câmara, junto com o Senado, para termos melhores recursos para alocar nos tetos de média e alta complexidade. No Brasil inteiro, centenas de hospitais, de santas casas, estão indo à falência, estão devendo muito mais do que se possa imaginar. A gente vê um órgão como esse da Irmã Dulce na Bahia, atendendo, você viu, milhões de pessoas sendo atendidas ao ano. É uma façanha fantástica e que dá certo. Se o governo contribui, como estava dizendo agora o ministro Mandetta, ajudar, vai se chegar junto, né? Está chegando junto, as coisas andam. É só o desafio para o brasileiro é uma coisa que faz ele andar rápido. Eu acho que temos chance no ano que vem, temos um Brasil bem melhor. Você acredita realmente nisso? Acredito. Apesar das mazelas políticas, eu acho que as mazelas políticas acabam na disputa de poder e de representação e verba de campanha. Fora isso, eu acho que todos os projetos, existem bons projetos que estão sendo implementados pelos ministros e pelas organizações do governo, que devem dar um resultado com retorno e com eficácia para a população. Nós estamos vendo ministros trabalhando. Esse, por exemplo, está trabalhando, que nós vimos aí na área de saúde. Nós estamos vendo, apesar de todos os pesares e tudo mais... Está com um monte de projetos. O Osmar Terra, que tu acabou de falar também está trabalhando vertiginosamente. Até o cidadão lá do turismo. Rapaz, eu tenho recebido notícias diariamente, não poucas. Sabe, ele está fomentando o turismo na nação. Depois que o Brasil liberou a vinda de estrangeiros de várias nações, sem a necessidade de passaporte, aumentou escandalosamente o número de estrangeiros visitando o Brasil, meu irmão. Exatamente. Uma pena que aconteceu essa história no Nordeste brasileiro, que são os preferidos, os nossos estados nordestinos, por causa do imenso mar que contempla nossas praias ali. Né, aconteceu esse derrame de óleo, que está só Deus sabe muito. De onde veio, né? Eu acho que são 2 pontos, Celso, que atrapalharam bastante o turismo agora. Primeiro, o segundo, esse derrame de óleo, que é uma catástrofe. E o segundo, as queimadas da Amazônia, porque a Amazônia também o turista... Turismo, quem é que não quer conhecer a Amazônia? E agora eles estão com medo com esses negócios, com esses conflitos e incêndios lá. O turismo também caiu, de certa forma, na Amazônia. Que é uma pena, né? Mas eu acho que isso recupera, porque... Ah, não, com certeza vai recuperar. Vai começar agora o período chuvoso por lá também, né? E aí acaba essa história de queimadas e a floresta se recupera, com certeza. Exatamente, E se houver um trabalho bonito e bem feito, e graças a Deus as Forças Armadas estão lá. Eu acho que aí está o mote da questão. As Forças Armadas fazem acontecer. Eles entraram agora lá na Amazônia para valer, tu viu, as coisas já começaram a se modificar rapidamente. Não, mudou completamente. É preciso e necessário a presença mais efetiva das Forças Armadas na Amazônia. Essa é a realidade. Exatamente. Sabe? Existe o IBAMA ali, existe outros órgãos. Que faz um belo trabalho, mas se não tiver as Forças Armadas que meia dúzia de pessoas do IBAMA vai poder fazer? Os caras viram os cargos deles, ameaçam de matar, como mataram até já. Quer dizer, então, agora, os armados é mais caro. Uma coisa que mais me chama a atenção, por exemplo, e às vezes a gente até fala mal disso e o povo brasileiro não entende direito,
é a briga dos parlamentares para que tenha uma grana para mandar para os seus municípios. Sim. E tudo mais. As emendas, isso mudou também, Celso. Agora. E muito, agora. Porque agora, por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo da FUNASA. Os parlamentares podem destinar, bom, o teu município precisa disso, isso. Seminária. Então, ele vê o que ele identifica, ele passa essas emendas para a FUNASA já está com dinheiro na mão para construir. E ele é construído, ele vai lá inaugurar, ele vai lá mostrar o governo rural, e ele tem, então, o resultado efetivo. Ah, não tem verba. Não, a verba já está empenhada. E não é pouco dinheiro, né? E não é pouco dinheiro. Então, eu acho que teremos também um ganho bastante grande nessa situação das emendas a partir do próximo ano. Achei interessantíssima a fala do Regufe, anteontem, se eu não me engano, lá no Senado. Ele mostrando de que maneira está destinando aos setores da saúde, educação, segurança, as emendas do orçamento da União para o próximo ano de 2020. Achei magnânimo. Parabéns ao Regufe. Coloque aí, por favor. Senhoras e senhores parlamentares, eu apresentei hoje as minhas emendas ao Orçamento Geral da União de 2020. Emendas essa que eu quero apresentar nessa tribuna, prestando contas ao meu eleitor, o que penso que deve ser uma obrigação de todos os parlamentares. Cada parlamentar teve direito a 15.940.454 reais. As emendas ao orçamento, as emendas parlamentares, elas correspondem a 1,2% da receita corrente líquida da União, que é dividida, valor que é dividido por 594, sendo 513 deputados federais e 81 senadores. Essas emendas têm caráter impositivo, portanto o governo é obrigado a executar essas emendas. Vimos ali, já comentávamos aqui que o Regufe foi para o Podemos. Exato. Está podendo, né? Está podendo. E mandando um bom dinheiro que o governo do Distrito Federal poderá aproveitar. Saúde, educação, exatamente. Né? E outras áreas. Que coisa boa, né, meu amigo? Muito bom. E eu acho que o Regufe demorou para se decidir para que partido ia, e teria que ter um agora para fortalecê-lo mais ainda, né? E ele, não Podemos, veja, vamos fazer uma análise rápida do Podemos. Sim. O Podemos está com 11 senadores. Barbaridade. Há uma tendência dos divergentes, digamos, do PSL, se tiverem que sair do PSL, de migrar também para o Podemos. Existe um movimento muito forte no Congresso sobre isso. A ex-juíza eleita para o Mato Grosso, senadora Selma, que é gaúcha, inclusive, já migrou e já está no Podemos. O Lazier Martins, que nós vimos na abertura, presidente da mesa, na abertura sim, dessa matéria mesmo aí do Regufe, foi para o Podemos. O Álvaro já saiu antes do Podemos, é um dos coordenadores do Podemos. Então, quer dizer, o Podemos está crescendo e está começando a poder, né? Eu acho que é um partido que a gente... Para chegar daqui mais 3 anos, hein? Vai chegar sim, porque podendo mesmo, vai hein? Podendo e com um monte de nomes na sua legenda para começar a se credenciar, a dar um passo maior, a subir a rampa, dirão. Nessa matéria do Regufe, eu vi também o Isalci, do lado do senador lá, que você citou. O Isalci também está numa boa briga em benefício dos policiais militares do Distrito Federal, dos policiais bombeiros do Distrito Federal, para que sejam incluídos, né, no projeto da PEC, dos militares. Dos militares. Mas como havia um problema em que eles poderiam estar diminuindo seus soldos, seus salários, né, eles parecem que conseguiram dar uma volta. Parabéns ao Isalci ali. Não, o Isalci está fazendo um belo trabalho. Ele, como deputado, agora deu um salto e está presente em tudo. Pelo Distrito Federal, ele está em todos. Então, eu acho que teremos aí resultados positivos do Isalci nesses 4 anos. Aliás, a união dos nossos parlamentares, tanto no Senado como na Câmara, né, ali não tem essa história de bandeira, né, mano velho? Na hora de lutar pelo Distrito Federal, os 8 parlamentares da Câmara chegam juntos, os 3 senadores chegam juntos. E eles estão lutando, né? Que todos façam o que o Regufe fez ali, e geralmente fazem. Exatamente. Né?
Então, coloquei o recurso porque eu vi uma matéria na TV Senado, que foi essa que eu apresentei aí. Quero crer que os demais parlamentares... Vou até ficar de olho para honrá-los também. Eu acho que tanto o Senado como a Câmara, com todos os problemas e as críticas que eles enfrentam, eles começaram a ter uma postura diferenciada. E se isso for mais rápido, teremos então o pensar no coletivo e não no individual. Aí, metade dos problemas estão resolvidos. Com a chegada das eleições no próximo ano, no fim de ano agora, eles já começam a trabalhar para as eleições do ano que vem. Sim, já estão trabalhando. É uma época maravilhosa. Já estão trabalhando, na verdade. Vem as férias, melhor ainda, as festanças e tudo mais. Como é que você está vendo os movimentos por aí? Você que é do Rio Grande do Sul e acompanha para e passo o teu estado, né? Qual é o efeito que novas eleições para prefeito podem trazer, sabe, no bojo da política brasileira? Temos alguns fatores. Primeiro, que era se entravam ou não entravam no pré-sal. Isso está sendo resolvido. É positivo. Tá? Já passou, está passado. É positivo. Né? Então, eles terão um fôlego maior. Tá? É dinheiro chegando. É dinheiro chegando. E o dinheiro resolve uma série de coisas nos municípios. A atuação do governo, o desempenho do governo vai ser muito importante. Porque, apesar do PFL não ter número de prefeitos, digamos, que possa fazer diferença, mas tem muitos aliados que, se o governo for bem, estarão dentro... Fechando coligações. Fechando coligações, então conseguem fazer o trem andar nos trilhos, como diriam. E os próprios parlamentares que viram que as coisas mudaram, estamos na era das mídias sociais, estão nas mídias sociais, mas estão no corpo a corpo dos municípios até para gerar informação. Estão viajando muito, coisa que antes era menos contundente. Estão viajando muito e eu acho que isso vai fazer uma diferença também. Agora, se o PSL não tivesse nessa briguinha, sabe, estou chamando de briguinha, mas a coisa é muito mais séria do que a gente possa imaginar. Ele poderia estar prosperando nos municípios brasileiros e chegar a um número expressivo de candidatos. Ele começou a trabalhar muito em cima disso, exatamente, para atender. Mas essa briga está assustando até os futuros candidatos, que estariam credenciados para buscar e alcançar uma cadeira no Poder Executivo Municipal. E se o presidente sair e a cúpula sair do partido, e se não for o dinheiro, não vai, como é que fica? E se agora o próprio presidente do partido ameaçou expulsar o presidente e mais 20 deputados e mais os filhos do presidente, enfim, e se isso realmente acontecer, claro que é muito difícil, mas pode acontecer. Impossível. Pela legislação, pode acontecer. Sim, né? Ela permite, com certeza. É voto. E nós não vimos um partido porque a deputada votou contra a orientação do partido agora recentemente. A Tabata, São Paulo. Não é nem atendida pelo presidente do partido, PDT, né? Do PDT. Ela agora está mudando, está saindo e vai para outro partido também. E vai pedir autorização ao Tribunal Eleitoral. Exato. E vai obter. E quer levar, claro, as verbas de campanha, senão ela também vai ficar mal. Agora, quem vê, por exemplo, o Podemos crescer no âmbito federal, ele não será o partido bola da vez também no âmbito municipal, não? Se ele fizer um trabalho rápido e forte, sim, porque ele é forte aqui, mas ele está certo. A cúpula está se fortalecendo para depois, como diria o ex-governador Olívio Dutra, se espraiar pelo resto do país. Eu acho que aí pode ter chance. Para a gente concluir, PMDB e PSDB ainda são fortes no interior brasileiro? Sem dúvida. E no interior e também aqui. Brasília quem manda. Brasília, então, mais do que os outros. Quem dita regras mesmo. Porque o MDB, ele está sempre com o pé atrás. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo rápido. Sim. O Alceu Moreira, MDB convicto, não tem conversa. Presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, que tem um poder de fogo fantástico dentro do Congresso. Os Marterra, nós acabamos de citar aí, MDB, fazendo um trabalho bastante grande. O que está tocando, eu estou falando dos gauchinhos, que nós começamos nisso, que você conhece mais, né? O Feltes, Giovanni Feltes, falei com ele de manhã, até vou dar uma coluna amanhã com ele. O Giovanni Feltes
ex-secretário da Fazenda, um dos coordenadores que está tocando a reforma, agora, a nova reforma aí, MDB. Então, o MDB está bem vivo. O que o Brasil está precisando é urgentemente decidir essas pinimbas, né? Previdência, né? Na área tributária, tem que passar o mapa e resolver tudo isso. Para concluir. Para poder fazer essas coisinhas simples que agradam ao povo brasileiro e tem retorno. E que traz, né? Que contempla as necessidades de que nós temos e que agrada o povo. E nós temos aí a força propulsora do governo, os evangélicos, que a gente não falou, vou deixar para outra oportunidade, mas... A Frente Parlamentar Evangélica hoje é muito forte. É poderosa, quer dizer, ela hoje dita as normas. É verdade. Fazer um programa só para falar sobre isso? Boa, vamos lá. Tá bom? Trazer alguém da frente, inclusive. Isso, tem. Né? E mostrar o papel preponderante da Frente Parlamentar Evangélica, que, olha, não trabalha sozinha, não. Muitos dos nossos parlamentares católicos e de outras religiões somam, porque a ideia é a mesma. Os principais assuntos, questão de aborto, né? Que eu estou lembrando aqui, é o que você falou no início do programa, é a negociação e sentar na mesa junto para chegar a um denominador comum. Junto, amigo. Né? O Jesus é o mesmo, em favor Deus do país. É o mesmo, certo? Só muda a tabuleta da igreja. Exatamente. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Né? Contar contigo é sempre muito importante para mim. Muito obrigado, sempre às ordens. Além da sua velha e querida amizade. Obrigado. Tá bom? Falar em velha e querida amizade, era para ter estado conosco também, né? Ao lado do meu amigo Edgar, o Luciano Lima, né? Que é um jornalista, um historiador, blogueiro também. Blogueiro de política, né? Que eu amo de paixão, é um profissional de altíssimo gabarito. Era para ter estado conosco e nos comunicou que estava dodói e não pôde vir. E eu sei que o Luciano anda passando um probleminha de saúde, né? De coração eu desejo ao meu irmãozinho Luciano Lima que ele melhore e que esteja pronto para mais um batente. E assim que estiver pronto, vem aqui, mano, velho. Perdeu o telespectador que podia ter sido um programa muito melhor. Não, eu tenho certeza que nós fizemos um grande programa, certo? Com teu conhecimento. Mas estaríamos com mais um colega que se dedica, inclusive, à história, que sabe tudo do Brasil de antigamente e acompanha o Brasil atualmente. Ele é um craque. Não é mesmo? Exatamente. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. Luciano, beijão, querido. Deus te abençoe. A você, meu grande abraço.